Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não nos conhece, esse é o Nathan. Eu sou o Lucas Giannini, sou atleta Class Physique, profissional de fisiculturismo e também nutricionista e fitness trainer aqui nos Estados Unidos. Eu tinha prometido, quem está acompanhando aqui o canal, tinha prometido fazer então a refeição livre do Chris Bumstead, porém a logística ficou um pouco ruim hoje para fazer essa refeição livre. Eu treino, a Yasmin treina, tenho aula, impossível fazer, e sábado é um dia mais tranquilo, que eu não tenho muitos atendimentos. Hoje, por exemplo, eu não tenho atendimento, então seria o melhor dia para fazer. Porém, devido a essas circunstâncias, eu tinha me organizado para fazer hoje, mas realmente vai ser um dia difícil para fazer isso. Eu não estarei fazendo esse dia de refeição livre dele, também por alguns outros motivos. Não tô com vontade de comer besteira o dia inteiro, é um dia de realmente cheat meal. Ele faz várias refeições livres. Filho, você quer aparecer, que você tá puxando na mão aqui? Mas então, não farei esse dia de refeição livre do Chris Bumstead, mas prometo pra vocês que esse vídeo vai sair, porque tem muitos restaurantes que ele comeu ali que eu quero comer. Tem o First Watch, a gente foi até recentemente, mas eu gostaria de voltar lá, comer a panqueca, as refeições são boas, mas é o dia inteiro comendo besteira. Então, não quero fazer isso hoje, mas prometo pra vocês que farei isso em breve. Mas, eu estava pensando recentemente, pelo que eu estudo, pelo meu trabalho em si, né, então como nutricionista e fitness trainer, onde eu trabalho com prescrição de dieta e treino. Tá puxando meu celular aqui. Você quer falar, né? Fala alguma coisa, ó. Ó você aí. Fala, pessoal. Obviamente que mais do que prescrever um treino e uma dieta, eu trabalho com mudança de comportamento, mudança de hábitos, né? Então, a pessoa que quer mudar a alimentação, quer mudar seu estilo de vida através do exercício físico, sair de um sedentarismo, ou ser menos sedentário, ou enfim, se tornar um atleta, a pessoa quer mudar de alguma forma. E claro que, por mais que ela tenha essa vontade, essa motivação inicial, fazer o que a gente quer, muitas vezes não é fácil, né? Às vezes a gente quer uma coisa e faz outra. Por quê? Nós temos um sistema, né? Então, que através de neurotransmissores, hormônios e, obviamente, um comportamento aprendido com base em um histórico todo de vida, que torna a gente mais propício a levar um caminho ou outro, tomar uma decisão ou outra. Então, óbvio que você fazer um paciente, um aluno, um cliente, tomar um determinado caminho, não é tão simples quanto parece, né? Prescrever uma dieta, pega essa dieta e agora siga, toma esse treino e siga dessa forma. Obviamente não é tão simples assim, né? Então, principalmente, talvez o que eu vou querer abordar hoje é o sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico mesolímbico, onde entender sobre isso te ajuda você a ter mais foco, disciplina, motivação para atingir os seus objetivos. Não só sobre o que eu mais vou abordar aqui, que é dieta e treinamento, mudança de estilo de vida em relação a isso, mas em tudo na sua vida que você quer fazer, que você quer, você tem uma prova para fazer e precisa se abdicar de algumas coisas para poder estudar mais e passar num concurso ou num curso, enfim. Então você imagina uma determinada situação, que é muito comum. Você quer emagrecer, se diz insatisfeito com o próprio corpo, não está se sentindo bem com as próprias roupas, não está satisfeito, né? Sente vergonha às vezes em tirar uma foto na praia, colocar um biquíni, uma sunga, shorts, mostrar o abdômen, enfim. Então você tem motivos para mudar, você vai atrás de um nutricionista, recebe uma dieta. E por quê? Que mesmo você tendo motivação, tendo um caminho para ser seguido, muitas vezes você erra essa dieta, né? Falha na dieta. Isso é muito comum. Por que isso acontece? Você tem um objetivo, você sabe o que você quer e você teoricamente sabe o que tem que fazer. Porque obviamente não é simples, pelo fato de um comportamento já aprendido e talvez do não total direcionamento para um objetivo. Faltam maneiras de você conseguir mensurar progresso e se recompensar pelo processo. Então, explicando do início, a dopamina, que é um neurotransmissor importante nesse processo todo, diferente do que se pensa, ela não gera prazer, ela antecipa a recompensa. Então, ela aumenta, te gerando motivação, te gerando, então, agir em busca de algo que te traz prazer. Na verdade, foi moldado para sobrevivência, então para você se alimentar, para você acasalar, para você buscar água. Então, basicamente, ela te faz se mover, né? Então, tanto que quando se tiram receptores de dopamina em ratos de laboratório, eles mesmo com um alimento próximo, eles não se dão o trabalho de buscá-lo. Então, eles acabam, às vezes, até morrendo de fome. Então, sem dopamina, você não tem motivo para agir, né? Você não consegue agir. Entendendo isso, claro que ao longo do tempo, ao longo da sua vida, você foi aprendendo, você foi condicionado por vários fatores
a enxergar recompensa em certos comportamentos. Então, se num momento você ficou estressado, se teve um dia difícil no trabalho e você chegou em casa e pediu aquela pizza, sua dopamina aumentou já pelo um histórico aprendido de que aquilo te geraria um prazer momentâneo, né? Com liberação de outros neurotransmissores, então endorfina, enfim, que vão te gerar satisfação no momento. Então, basicamente, você teve um comportamento aprendido ao longo do tempo de que o ato de comer um alimento ultrapalatável te traria esse conforto. Obviamente, porque esse alimento ultrapalatável também, justamente, ele vai gerar uma liberação também de dopamina, que a dopamina também tem essa relação com o prazer, mas é como eu falei, outros neurotransmissores. E obviamente que esse alimento ele vai gerar de uma forma muito mais aguda esse aumento de sensação de prazer do que outros comportamentos que talvez demandem muito mais esforço. Então, óbvio que é muito fácil você criar esse tipo de padrão de comportamento. E é o comum, né? Então, como a gente muda, vira essa chave para que você consiga, então, se manter com comportamentos pensados em receber uma recompensa de longo prazo, que é o difícil a fazer, mas o certo a fazer. Então você precisa, primeiro, claro, ter os seus motivos para aquele comportamento. Isso vai te manter, então, dedicado naquilo. Então, sei lá, você quer emagrecer, você tem que se apegar a tudo aquilo que te faz querer emagrecer. Então, eu quero emagrecer para minha autoestima melhorar, para eu caber naquela roupa que eu não cabia, porque eu quero ter mais saúde, tem marcadores de exame que estão alterados, eu quero ver essas melhorias, medidas. Então, assim, você tem que ter vários motivos pelos quais você está buscando, né, o emagrecimento. E aí você tem que ter isso sempre muito esclarecido e muitas formas de, então, mensurar esse progresso, para que você consiga, então, ter a motivação, tenha essa dopamina aumentada para buscar esse objetivo e que você tenha formas de, então, você recompensar esse processo. Óbvio que é algo mais de longo prazo, não é tão fácil, mas se você tem vários motivos, você não coloca uma expectativa tão alta, como por exemplo, eu quero perder 20 quilos, só isso que você tem em mente. Óbvio que perder 20 quilos vai demorar muito tempo, então vai ter muito esforço para uma recompensa muito pequena, porque você vai se esforçar muito numa dieta, mas essa perda de peso vai demorar, então num curto prazo não vai ser aquele resultado esperado e talvez você desista. Então você tem que ter metas de curto prazo e metas de longo prazo e mensurar esse progresso, para que você então tenha formas de recompensar esse processo, né, que você tenha formas de então visualizar os seus passos dados, para você realmente se sentir satisfeito durante essa caminhada. Por isso que é até interessante você mudar de hábitos gradativamente, porque aí você vai sentir que o esforço ele não é gigantesco, você vai conseguir então visualizar os resultados ao longo do tempo e se recompensar por eles, e claro que ao longo do tempo isso favorece com que você então tenha mais motivação para dar mais passos. Filho, o que você quer falar? Você tá gostando do que o papai tá falando? Então, como eu tava dizendo, com o tempo você vai ter mais facilidade. Então, vou dar mais um passo, vou dar mais um passo. Você enxergou que aquele processo, que aquele tipo de comportamento pode te trazer recompensa. Porque, de fato, então, isso é um comportamento aprendido. É assim que a gente aprende. A gente não só aprende uma língua, a gente não só aprende matemática, ou, enfim, uma matéria, um conhecimento em específico. A gente aprende também a ter comportamentos em específico, né? Então, por isso que é difícil mudar, porque você teve um comportamento aprendido. Então, você tem meio que um circuito neural formado com base naquilo que você vivenciou, experienciou. E isso é difícil de mudar, demanda tempo. Por isso que não é da noite pro dia que isso acontece. Mas, nesse vídeo, eu vou passar muitas ferramentas para que você consiga mudar de vida, para que você consiga ter mais facilidade em aderir a um novo hábito. E um passo mais importante é você entender, então, que as suas motivações, os motivos para essa ação desses determinados comportamentos tem que ser diversos e não somente um. Quanto mais tiverem, quanto mais ranqueados eles estiverem, melhor. Porque claro que isso pode, em algum momento, um ali estar não um de encontro com o outro, né? Então, assim, um sendo muito oposto do outro em alguns momentos mesmo. Vou dar um exemplo para que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Então, imagina a minha situação como atleta profissional. Então, onde eu tenho um objetivo de trabalhar em cima do meu físico e minha dieta de forma que eu consiga ser um atleta de ponta, então que eu consiga títulos, que eu consiga ganhar campeonatos, que eu realmente atinja a minha máxima performance dentro daquele esporte que eu me propus a executar. Então, eu tenho esse objetivo, mas ao mesmo tempo, eu também tenho o objetivo de ter mais saúde. Você pode, claro, que pensar nisso, obviamente que considerando determinadas circunstâncias do que você já está se expondo a fazer, que é no caso o fisiculturismo no meu, mas posso estar pensando em saúde, eu posso estar pensando também em tempo, em família, eu posso estar pensando em melhorar minha relação com a comida e eu posso estar pensando na melhoria do meu físico em todos os aspectos que o fisiculturismo exige. Então, eu quero dizer assim, podem ter vários objetivos com você se alimentar melhor e treinar, né? Então eu posso querer com isso passar melhores hábitos pro meu filho, eu posso
querer com isso entender que eu consigo ter mais saúde, mesmo sendo um fisiculturista e determinados comportamentos podendo ser prejudiciais à minha saúde. Eu tenho que tentar ter boa saúde mental, que também o fisiculturismo ele pode, em alguns momentos, não ajudar. Mas, enfim, tem que ter vários objetivos para que você não se frustre quando você tiver que puxar mais para um objetivo que te leva não de encontro ao outro, mas que realmente se opõe. Então, vou dar um exemplo. Eu pensando em todos esses valores, muitos deles eu tenho para mim mesmo. Então, eu valorizo o tempo com a minha família, eu valorizo o tempo com meu filho, valorizo o tempo com a Yasmin. Quando começa a conflitar, então o fisiculturismo conflitando com isso, se eu tenho esses outros valores também pré-estabelecidos, eu posso continuar vivendo como fisiculturista, mas sem cobrar aquele resultado extraordinário que talvez eu teria se eu deixasse de fazer algumas outras coisas, mas que também são importantes para mim. Então eu não faço um nem o outro, é um equilíbrio. Claro que às vezes essa balança não está em total equilíbrio, tem um desequilíbrio, mas o ponto é, se você realmente entende por que você está fazendo aquilo, quais são os seus valores, o que você quer para o futuro, que na verdade é isso que a dopamina ela te projeta futuro, então ela faz você agir para um plano futuro, para uma idealização de um futuro melhor. Então se você tem mais focos dessa dopamina, né, então você tem mais objetivos atrelados àquele seu objetivo central, fica mais fácil, porque aí você não se frustra, porque aí você tem várias metas dentro de um mesmo objetivo. Então essa é uma dica inicial, assim, de que você realmente foque em tudo, porque às vezes eu vejo também uma busca desenfreada por melhorar o físico. Eu vou dar bastante exemplo do físico, que eu acho que é melhor, acho que é o público que vai mais em se identificar aqui. Nessa busca desenfreada pelo físico, e às vezes até uma busca, então, que se coloca muito como parâmetro uma só referência. Então a pessoa, vou dar um exemplo muito específico, mas a pessoa que, por exemplo, ela atrela ao peso na balança. Então, você imagina essa pessoa, ela melhorando os hábitos dela, mas o foco de atenção dela está só no peso na balança. Ela pode ter melhorado sua capacidade cardiorrespiratória, ter ganhado mais músculo e perdido gordura e o peso não ter mudado. Ela pode estar com melhor sensibilidade à insulina, marcadores de exame melhorados. Tudo pode ter melhorado. Só que ela está focando só no peso. Então você entende que ela teria um benefício, ela quer emagrecer, só que ao mesmo tempo ela está focando só em uma variável e talvez numa não tão confiável. Então esse é o ponto. Você não tem que focar só na balança, teria que focar nessas melhores de marcadores, redução de medida, impedância, vários outros aspectos. E claro, considerando também o quê? Qual o nível de aderência você teve? Tá, você poderia ter melhorado mais, mas ao mesmo tempo você considera também que sua saúde mental em algum ponto tem que ser também valorizada, então você se sente ainda muito fechado numa dieta muito restritiva. Então, claro que você vai equilibrar com refeições livres num contexto onde isso seja funcional. Então, não comer excessivo, não comer de forma exagerada, né, no caso, não comer excessivamente, não comer rápido demais, apreciar a refeição. Então, assim, aí você tem que realmente entender de forma ampla. Não é só o físico, não é só o mental, é tudo, é um equilíbrio de tudo. E esse é o tema do vídeo de hoje, então eu vou me aprofundar mais para tentar trazer essas reflexões que sempre me ajudaram e me trouxeram bastante capacidade de poder ajudar outras pessoas. Então eu acredito que esse tipo de vídeo aqui pode ajudar você, que talvez, enfim, tenta fazer alguma coisa e não consegue, não entende por que não consegue dar continuidade e se sente fraco às vezes por isso, mas não. É só realmente uma capacidade que você tem de aprendizado e a gente tem que mudar o foco de atenção para poder aprender dessa forma. E um ponto interessante, pessoal, de que assim, claro que existe uma explicação para isso, mas na prática é muito nítido o que acontece, né? Então esses hábitos, né, que são difíceis de ser formados, por claro, serem comportamentos onde você vai obter a recompensa mais no longo prazo, né? Então, por exemplo, você querer emagrecer, obviamente que você vai ter que ter persistência na dieta ao longo de algumas semanas e meses, até você ter um resultado aparente ou um resultado satisfatório pela sua expectativa, né? Mas então demanda tempo, então é bastante esforço e a recompensa vem lá na frente. Diferente, às vezes, de, sei lá, você ter um alívio, como eu citei ali, num doce que você come e te gera uma recompensa imediata, e você às vezes tem pouco esforço. O esforço já estava ali na sua casa, você desembalou, comeu, e você tem a recompensa. Então, claro, que é mais difícil você então formar um hábito que, né, te gere um comportamento adaptativo, que te traga benefício, assim, digamos que então uma sensação de bem-estar e chegar numa recompensa no longo prazo. Mas o ponto é, esses hábitos, eles podem realmente se tornarem hábitos, digamos, realizados ao longo do tempo, então hábitos que se perduram e se tornam mais fáceis ao longo do tempo. Então isso vai se tornando muito mais automático, da mesma forma que você também automatiza comportamentos de recompensa rápida, você também pode automatizar esses outros comportamentos. Eu acho que vai também nesse vídeo eu trazer alguns insights para vocês de como poder fazer isso, facilitar esses comportamentos.
E pessoal, um insight, né, uma informação importante sobre esse sistema de recompensa, esse sistema dopaminérgico, é de que essa dopamina, quando então alguma coisa ela sinaliza, né, para você, então você já tem essa memória de fato de que ela vai te gerar alguma recompensa. Então esse aumento de dopamina para você agir, ele é meio que insaciável, né? Então assim, a partir do momento que você, então, imagina que você tem lá, essa dopamina aumentou porque você viu num story uma pizza, e aí você pediu a pizza, né? Então ela tava super alta ali no momento que você viu a pizza, tava super motivado a pedir, pediu a pizza, chegou, assim que você come ela já baixa muito rápido. E logo em sequência você já vai querer buscar mais alguma coisa. Então essa dopamina é meio que insaciável, digamos assim. Então assim, qual que é o problema quando são prazeres hedônicos, assim, coisas fáceis, né? É de que isso acaba sendo a todo momento, né? Agora, diferente se você tem aquele objetivo de longo prazo, que você está em busca dele até você, então, realmente chegar no momento de atingir a satisfação sobre aquela busca, né? Então, de realmente obter a recompensa sobre aquilo que você procurou. Então, esse é um insight importante de que realmente, assim, tudo que a gente tem hoje em relação a redes sociais, jogos de azar, drogas recreativas, né? Substâncias mesmo, que de fato já liberam dopamina de uma forma muito mais acentuada, alimentos, sexo, qualquer coisa do tipo, pornografia, tudo isso estimula esse sistema dopaminérgico. E tudo isso, então, te estimula dessa mesma forma. Então, por isso que realmente vale muito a pena você não só focar no físico, seguir uma dieta, ter esses comportamentos focados para uma recompensa de longo prazo, não só nesse âmbito, mas em outros âmbitos. Então, poupar dinheiro para ter mais amanhã e não gastar hoje, tudo isso fortalece um circuito que é benéfico para você. E por que com o passar do tempo, então, esses comportamentos, né, como eu falei, como seguir dieta, vai se tornando mais fácil e automático? Porque, claro, que então você executando isso ao longo do tempo, você vai conseguir notar os benefícios. Então, meio que você aprende que com aquele comportamento você também pode ter algum tipo de satisfação, né? Então, diferente daquela pessoa que ela faz uma dieta temporária, ela mais sofre na dieta do que tem uma recompensa por ela. Então, esse é um insight importante também. Então, seja consistente, às vezes vale mais a pena você realmente começar gradativamente para você ter tempo de ver algum resultado, aí se empenhar mais, e você vai ter tendo recompensas ao longo do processo. Então isso é um ponto interessante também, de conseguir ser persistente, consistente, para você conseguir observar essas recompensas e assim se motivar e ficar realmente, então, condicionado a manter esse comportamento a longo prazo. E aí, quando se trata de adesão, né, então assim, você, claro que tem que, então, tentar tornar todo aquele tipo de hábito e comportamento que você quer introduzir mais fácil, né? Então, dicas simples seriam: se você tem certa dificuldade com determinado alimento, tem um chocolate em casa, né? É o seu ponto fraco, você come, foge da dieta, não tem em casa, não compre, dificulte o acesso. Se você tem dificuldade para treinar, é difícil engrenar no treino, se matricula numa academia perto, você depois do trabalho já sai, já leva roupa, não passa em casa, não dá oportunidade para falha. Então tentar facilitar o comportamento benéfico, né, aquele comportamento que você quer, ou dificultar aquele comportamento que você não quer que aconteça. Então esse é um insight importante. Organização, então se você vai fazer dieta, claro que deixar suas marmitas preparadas, pré-prontas, é um ponto importante. Facilitar, né? Então no caso, preparar a marmita. Organização para alimentação é um ponto muito importante, né? Então, por exemplo, você se organizar com as compras de mercado. Então esses são insights interessantes que vão te ajudar bastante. Outra dica que pode parecer muito simples, mas que muita gente acaba errando, é deixar a dieta prazerosa. Então agora mesmo, vou fazer uma refeição aqui de mingau de aveia. Tem pasta de castanha aqui, tem frutas vermelhas, aveia, whey, e tem até chocolate aqui. Coloquei um pouco de chocolate amargo, gosto bastante de colocar com mingau. Claro que naquela mudança, naquela transição da pessoa que tem realmente hábitos que precisa mudar drasticamente, só não come fruta, não come verdura, tem um paladar realmente muito já adaptado a alimentos ultraprocessados, muito açúcar, muito sal. Claro que essa transição inicial é difícil, mas também tem um ponto. Muitas pessoas, elas tentam de uma forma muito radical, de um extremo para o outro. Então, óbvio que você vai, às vezes, achar mais palatável algumas outras refeições que você já está acostumado a fazer, né, para quem não segue uma alimentação saudável como base, mas é muito adaptativo. Ao longo do tempo você vai, claro que mudando o seu paladar, mas outro ponto, né, você não pode ir para o extremo, né, que é o que eu estava dizendo, ir para o extremo de também não ligar nada para preparo e você falar: não, o que importa agora é fazer dieta, eu vou fazer uma dieta de salada e frango. Às vezes você não gosta de salada, você não gosta de frango, fica uma dieta totalmente não palatável. E claro que você vai ter muita dificuldade desse jeito. Então assim, não é só você ter uma dieta que você consiga ter alimentos que você gosta, mas também o preparo. Então você tem que se dedicar a isso, né? Senão, obviamente, que sempre vai ser muito mais fácil
né, muito mais fácil, e não só isso, muito mais gostoso, muito mais palatável e prazeroso você fazer uma refeição fora, muito mais bem elaborada, né, do que você, claro, pegar qualquer coisa ali, preparar de qualquer jeito, né, se você fala não tenho tempo, etc, esse é um ponto. Você precisa de organização para você realmente mudar seus hábitos quando se trata de alimentação. Então você tem que ter organização para você ter tempo de preparo, para deixar sua dieta saborosa, para você não deixar essa comida, às vezes, estragar, fazer para muitos dias, às vezes essa comida realmente, então, acabar estragando. Então você tem que ter organização, você tem que deixar a comida palatável, você tem que deixar as comidas já preparadas, mas de um tempo que realmente consiga durar sem estragar. Você tem que acrescentar e colocar, introduzir alimentos que você goste dentro da sua dieta. Então esses são pontos também que ajudam bastante a consistência no planejamento. Aí, ó, como vai falar que isso aqui não tá gostoso? Falar que isso não tá gostoso é maluco. Olha o quanto de chocolate tem aqui. E eu não deixo de comer outros doces, gosto de comer, claro, mas no dia a dia, a dieta é assim, né? A dieta tem que ser realmente com mais qualidade. E se tratando de mudança de hábitos e comportamento, outro ponto importante que você deve ter atenção é o ambiente à sua volta. Claro, entendendo que o ambiente é tudo que envolve ao seu redor. O conteúdo que você consome, as pessoas que você convive, os lugares que você frequenta, o seu trabalho, as músicas que você escuta, o tipo de conteúdo que você consome, desde filmes, séries, a conteúdos de Instagram, influenciadores, tudo isso compõe o seu ambiente. Isso você consegue modular até certo ponto, e óbvio que vale um bom senso, né? Você também não vai deixar de conviver com certas pessoas porque elas não condizem 100% com aquilo que você quer. Porém, é interessante que você se introduza ao novo ambiente, porque isso vai te dar um reforço positivo, né? Então, você imagina um determinado cenário. Você só convive com pessoas que, além de não fazerem dieta, te incentivam a não seguir dieta e demonizam quem segue dieta. Obviamente que se você começar a fazer uma dieta, essa pessoa ela não vai te estimular, pelo contrário, ela vai te desestimular. Ela vai fazer chacota com você, ou ela vai te levar para comer um hambúrguer todo momento, ela vai te estimular a comer outras coisas. Ou se você também não segue pessoas que falam disso, pessoas que se exercitam, que se alimentam bem, mas você só vê pessoas, segue influenciadores, aqueles que, por exemplo, fazem react de comida e comem sempre de maneira exagerada, obviamente isso vai te estimular, vai aumentar sua dopamina a você então já reforçar aquele comportamento que você já tinha antes. Então, obviamente que você se inserindo no meio de pessoas, então, que falam sobre treinamento, que se sentem bem com dieta, ou você convivendo com essas pessoas que vão reforçar seu comportamento de, pô, realmente, que legal, você seguiu dieta, você emagreceu, como você tá, que valorizam isso. Obviamente, isso vai reforçar o seu comportamento. Então, esse é um ponto muito importante. Então, você quer mudar a alimentação? Apaga aplicativo de delivery, comece a seguir pessoas que falam de dieta, deixe de acompanhar pessoas, né? Claro, como eu falei, com um bom senso, não é 100% dessa forma, mas assim, diminua então o acompanhamento dessas pessoas que estimulam você a manter esses seus hábitos. Esse é um ponto muito importante. Eu acho interessante trazer mais base, né? Porque eu leio bastante sobre dopamina, leio bastante sobre comportamento, sobre formação de hábitos, não só livros, mas artigos. E agora eu tô lendo esse livro, é um dos livros, né? Que eu estou lendo agora sobre dopamina, é a molécula do desejo. Eu gostaria de ler um trecho para que vocês, então, compreendam melhor o que eu estou querendo dizer, mas a nível, de fato, teórico explicativo. Então, basicamente ele diz assim: planejamento e cálculo. O simples fato de querer raramente nos dá muita coisa. Temos que descobrir como obter o objeto de desejo e analisar se vale a pena obtê-lo. Na verdade, quando fazemos algo sem pensar em como e no que vem a seguir, o fracasso nem é o pior resultado possível. As consequências podem variar de comer um pouco mais até imprudentes jogos de azar, abuso de drogas e coisas piores. A dopamina nos faz querer coisas, é a fonte do desejo bruto, quero mais. Mas não estamos à mercê desgovernada de nossos desejos. Também temos um circuito complementar de dopamina, que calcula qual é o tipo de mais que vale a pena ter e nos tornar capazes de formular planos. O impulso tem origem na passagem da dopamina pela via mesolímbica, que chamamos de circuito de desejo dopaminérgico. Cálculo e planejamento, os meios de dominar situações, provém da via mesocortical, que chamamos de circuito de dopamina de controle. Por que chamá-lo de circuito de controle? Porque seu objetivo é administrar os desgovernados impulsos de desejo ativados pela dopamina de modo a guiá-los para finalidades úteis. Além disso, usando conceitos abstratos e estratégias voltadas para o futuro, ele nos permite obter controle sobre o mundo ao nosso redor e dominar o nosso ambiente. Além disso, o circuito da dopamina de controle é a fonte de imaginação, pois nos permite
perscrutar o futuro e avaliar as consequências das decisões que poderíamos tomar no presente. E assim podemos escolher o futuro que preferimos. Esse circuito nos dá a capacidade de planejar como podemos concretizar esse futuro imaginado. Assim como o circuito de desejo, que só se preocupa com coisas que não temos, a dopamina de controle funciona no mundo real, mas possível. Então aqui, qual que é até a reflexão, né, sobre essa questão de que você pode ter essa dopamina de controle, né? De que nada adianta você, então, como você vai ter essa dopamina de controle se de fato você não compreende para onde você está indo, né? Então, se você tem objetivos claros, você entende, você consegue prospectar esse futuro. Então, se eu manter essa estratégia, eu quero ter mais saúde, eu terei mais saúde, eu quero melhorar meu físico, eu melhorarei meu físico, eu quero viver mais, eu viverei mais, eu quero melhorar esses marcadores e sim, fazendo isso, eles melhorarão. Então é tudo que eu falei durante esse vídeo, né? Você precisa ter compreensão sobre aquilo que você está fazendo, então você precisa entender os reais objetivos daquilo, você precisa entender os reais benefícios daquilo, você precisa entender o que você quer, porque claro que o benefício ele é muito individual, né? Então tem pessoas que às vezes elas podem pesar na balança e aquele comportamento não faz sentido porque a pessoa pode pensar, tá, mas para mim é mais forte a vontade de comer do que ter saúde no futuro, para mim isso é mais importante, tá, isso é racional, você realmente toma essa decisão? Então, essa é a importância de você ter toda essa compreensão. E é por isso que eu digo que compreender sobre você, sobre como o seu cérebro funciona, sobre você mesmo, suas vontades, seus desejos, seu histórico, é muito importante. E muitas vezes um bom profissional aí de diversas áreas da área da saúde, como um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um nutricionista que vai te guiar durante um processo, um fisioterapeuta, todo esse profissional da saúde, ele precisa entender seus motivos para saber te conduzir ao seu objetivo, né? Então, pontuar esses seus motivos e te tornar mais motivado. Então, pessoal, esse foi um vídeo assim com um cunho um pouco mais teórico, mas ao mesmo tempo informativo para vocês terem mais motivação. Eu espero que de alguma forma eu possa ter trazido um conteúdo diferente, que agregue para vocês, porque esse é o objetivo realmente. Então, todo esse conteúdo foi muito útil na minha vida, para eu realmente me encontrar nas coisas que eu gosto, porque não é só atingir o objetivo, mas você então ser realizado ao chegar ao seu objetivo, né? Então você ter realmente um objetivo que você trabalha hoje, você se sente satisfeito trabalhando para esse objetivo final, e quando você chegar lá, você realmente chegar no lugar que você quer, então você vai se tornando realizado ao executar o que você acredita e ao atingir aquilo que você quer. Então acho que isso não é só para você atingir o objetivo, mas para você se tornar feliz com o que você faz. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comentem comigo, vocês têm uma motivação, vocês têm um objetivo, vocês sabem por que vocês fazem o que vocês fazem, vocês têm vícios, comportamentos que vocês gostariam de abandonar, comentem comigo porque é muito interessante eu poder dar minha opinião e ajuda para vocês, porque de alguma forma, por mais que eu não seja um psicólogo, eu tenho estudado bastante sobre isso como nutricionista, talvez na parte de alimentação, treino, atividade física, talvez onde eu tenha mais capacidade de te ajudar. Então comenta comigo aqui. Pessoal, mande esse vídeo para quem você acha que pode agregá-lo, então para quem você acha que vai sofrer um benefício de assisti-lo, e deixe seu like, inscreva-se no canal, isso me ajuda muito aqui a trazer conteúdo para vocês e cada vez mais eu posso me dedicar a trazer bons conteúdos que agreguem valor. Mas é isso, pessoal, até o próximo vídeo. E se Deus quiser, no próximo vídeo, aí em breve, farei o vídeo da refeição livre do Chris Bumstead. Só estou esperando ter motivação e vontade para fazer isso.